Como usar o aterramento do medidor da concessionária na minha instalação? Pois é, gente, sei que o assunto é controverso e divide opiniões. E é polêmico justamente porque o aterramento da concessionária é funcional, feito para garantir o potencial zero e referencial neutro do secundário do transformador. Não foi feito com o objetivo de proteção direta da residência. Então, antes de começarmos, devo deixar claro que o que eu irei mostrar é apenas uma alternativa para uma residência que não foi feito nenhum tipo de aterramento recomendado pela NBR 5410 e dispõe apenas do aterramento do medidor da concessionária. Deixo claro também que esse tipo de alternativa só deve ser usada quando os aterramentos recomendados pela norma são impraticáveis ou inviáveis. Essa inviabilidade não se refere à economia de dinheiro, muito menos transtorno de uma reforma. É quando é inviável mesmo. Explicação dada, vamos lá. A primeira coisa que devemos analisar é se o medidor tem hastes de aterramento, que seja pelo menos uma. Aí você me pergunta, ué, mas todos os medidores não são aterrados? Não, tem medidor que não tem aterramento nenhum, infelizmente. E existe outro tipo de aterramento. Lá em Minas Gerais, meu estado natal, por exemplo, nas residências antigas, a concessionária aterrava o neutro na própria carcaça do medidor. E quem assumia a função de haste era o próprio poste metálico do padrão. No nosso caso aí temos uma haste. O neutro está equipotencializado no cabo de aterramento através desse conector split bolt. Ou seja, o neutro e o terra estão no mesmo potencial elétrico. E a partir dessa conexão, o neutro é levado em um único cabo para a residência junto com a fase. Com base nessa análise, podemos afirmar que o neutro após a conexão assumiu a função de PEM, PE proteção ou terra e neutro, em um único condutor. Então temos um esquema de aterramento TNC? Sim, do medidor até a casa sim. Porém, no quadro de distribuição faremos a separação do neutro e do cabo de proteção. Recorrendo à NBR 5410, temos o item 42221, na letra B, identificamos que o nosso esquema será TNCS, que diz que em parte da instalação as funções de neutro e proteção são combinadas em um único condutor. As figuras de esquema de aterramento da norma não ajudam muito, né, pessoal? Quem não está acostumado se confunde com facilidade, mas colorindo fica mais fácil de entender. O neutro está sendo aterrado na alimentação. Esse condutor verde claro seria o neutro e o terra combinados. E a partir de um determinado ponto, o neutro na cor azul se separa do terra na cor verde escuro. E por que eu estou enfatizando tanto o esquema de aterramento? Porque no esquema TNC tem uma condição. O cabo deve ter seção de no mínimo 10 mm². Essa informação consta no item 64341 da norma. No nosso caso, o cabo é exatamente 10 mm. Se fosse menor, não poderíamos fazer. Vamos para o esquema de ligação no quadro. Teremos três componentes de proteção geral: o disjuntor de 50 amperes, o DPS para proteção dos equipamentos contra sobrecorrente na rede e um IDR bipolar para detecção de corrente de fuga e proteção das pessoas contra choques, principalmente em áreas molhadas ou que possam ser molhadas. E por que eu não estou usando o DPS para o neutro? No item 63522 da norma, informa que deve haver DPS para o neutro em três possibilidades de esquema de aterramento: TT, IT e linha que entra na edificação já em esquema TNS. Ou seja, como nosso esquema é TNCS, então não precisa de DPS para o neutro. Nem precisava olhar a norma, né, pessoal? Para que eu vou aterrar um cabo que uma das funções dele é justamente seu aterramento? É sempre bom lembrar que devemos usar terminais nas extremidades dos cabos. Como o cabo será fixado em contato direto com o parafuso do borne do barramento, então usamos o terminal para o parafuso não ferir os filamentos do cabo. Além disso, os filamentos do cabo podem se acomodar nos espaços vazios dos bornes, podem ficar folgados, gerar mau contato, aquecimento e até mesmo se soltar. Então, usem terminais. Esse cabo que está assumindo a função de neutro e proteção será ligado diretamente no barramento do terra, e desse mesmo barramento sairá outro cabo de mesma seção, agora sim com a função apenas de neutro, e será ligado no IDR. Uma observação: o borne correspondente ao neutro no IDR tem a letra N, isso facilita a identificação. A fase vocês já sabem, passa primeiro pelo disjuntor geral e será ligada no DPS e jampeada para o IDR. Do DPS sairá um cabo que será ligado no barramento do terra. O neutro, após passar pelo IDR, será ligado no barramento exclusivo dele, lembrando que ainda deve ser um cabo de 10 mm. Apenas para reforçar, o cabo que veio do medidor é um cabo PEM, proteção e neutro.
O cabo que saiu do barramento e ligado no IDR passou a ser apenas neutro, e o nosso barramento do terra passou a assumir a função de BEP, barramento de equipotencialização principal, onde deve sim ser ligado todas as massas metálicas, o neutro e o aterramento. Para finalizar a instalação, a fase será ligada nos disjuntores por um barramento do tipo pente e vai fazer a distribuição dessa fase nos disjuntores. Basta distribuir os cabos dos circuitos e nossa instalação estará completa. Observem que os nêutrons foram ligados no barramento correspondente a ele e os cabos de proteção no barramento do terra, que é o nosso BEP, devidamente separados. Já que o neutro está aterrado, então eu posso aterrar o chuveiro no neutro também. Não, não pode. No item 64343 diz que, se em um ponto qualquer da instalação as funções de neutro e condutor de proteção forem separadas, com a transformação do condutor PEN em dois condutores distintos, um destinado a neutro e o outro destinado a condutor de proteção, que foi o nosso caso, no nosso quadro a gente separou esses condutores, então não se admite que o condutor neutro, a partir desse ponto, venha a ser ligado em qualquer ponto aterrado da instalação. Por isso mesmo, esse condutor neutro não deve ser religado ao condutor PE, que resultou a separação do PEN original. Então, pessoal, separou, acabou. Não tem como voltar mais. O neutro passa a ser só neutro e o terra só terra.